Nesse vídeo, vamos conhecer algumas tags de formatação de texto. Elas são utilizadas em conjunto com a tag de parágrafo. A primeira tag que a gente vai conhecer aqui é a tag utilizada para fazer negrito. Então, é a tag B. Então, basta abrir a tag B. Então, você escreve o seu texto. E fechando a tag B. Mantendo o mesmo padrão de fechamento das tags comuns do HTML, como a tag de título, como a tag de body, como a tag de HTML que a gente fecha na linha 15. Salvando o nosso documento, vou mostrar como que fica o resultado visual disso daqui no navegador. Então, abrindo o nosso navegador, atualizo a página, eu tenho um texto que ele está em negrito. Vou mostrar a diferença deste texto em negrito para um texto comum dentro de um parágrafo. Então, vamos supor que essa tag aqui de negrito, ela está dentro de um parágrafo. Tá? Então, dentro do parágrafo, eu vou colocar textos em negrito. Vou identar aqui esse conteúdo, utilizando a tecla Tab, para que ele tenha essas colunas de tabulação, para que o nosso código também fique organizado. Então aqui eu vou escrever um outro texto, né? Texto sem negrito. Tudo isso daqui está dentro da tag de parágrafo, porque o parágrafo se inicia na linha 13, ele está fechando na linha 15, e aqui eu tenho um texto sem negrito e um texto com negrito. Isso daqui poderia também estar na mesma linha. É importante que você entenda esse fechamento de tag, porque aqui no final o que está acontecendo? Eu estou abrindo a tag de negrito, estou fechando a tag de negrito, mas só que logo em seguida eu também estou fechando a tag de parágrafo, que foi aberta aqui no começo. Então vamos ver a diferença, tá? Um texto sem negrito e um texto com negrito. Além do negrito, a gente também tem uma ênfase que pode ser dada no conteúdo, quando você tem um conteúdo importante dentro do seu documento. A tag utilizada para fazer isso é a tag strong. Então, é um conteúdo que é um conteúdo importante. Ela é uma tag muito utilizada quando você também quer mostrar para os navegadores e mecanismos de busca que aquele teu conteúdo é relevante. Então, a tag utilizada para isso é a tag strong. Então, strong, texto importante, fecha a tag strong. Ok. Então, o que acontece agora, né? Então, na mesma linha, reduzindo aqui um pouco a visualização, eu tenho um texto importante, um texto sem negrito e um texto em negrito. Vamos observar qual que é o resultado visual disso. Perceba que um texto em negrito e um texto utilizando a tag strong, aparentemente eles têm o mesmo resultado visual. Então aparece que ambos, né, aparentam ter um negrito. Mas que na verdade essas tags são tags diferentes. Elas têm finalidades diferentes. Então isso daqui é um texto em negrito que tem simplesmente uma representação visual, e isso daqui é um texto importante, por isso que a gente utilizou, nesse caso, a tag strong. Agora, dando sequência, dentro do nosso parágrafo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um texto em itálico. Texto em itálico. A tag do itálico é a tag I. Então, eu abro a tag I e fecho a tag I.
Normalmente, essas tags elas são utilizadas dentro da tag parágrafo, por isso que eu continuei o exemplo colocando essas tags dentro de um texto que está dentro de um parágrafo, né? Então, o resultado visual disso, atualizando nossa página, eu tenho um texto em itálico. Então, aumentando a resolução, né, o zoom da nossa página, texto em itálico. Eu posso também utilizar um texto enfatizado. A tag para isso é a tag em. Então, texto enfatizado. Utilizando a tag em. O resultado visual disso é muito parecido com o itálico. O itálico e o negrito, eles têm basicamente a mesma função, uma função visual. Diferente, por exemplo, do strong e do enfatizado. Quando você quer dar ênfase para um texto, você utiliza a tag em. Então, a gente está falando aqui de representações semânticas. Como que um mecanismo de busca vai olhar para esse conteúdo e vai ver o que é um conteúdo que você está enfatizando, porque ele tem uma importância, né, uma relativa importância dentro daquele contexto, e o texto importante, e assim sucessivamente. Agora, vamos conhecer aqui um texto marcado. Para isso, eu vou utilizar a tag mark. Texto marcado. Fecho a tag mark. Salvo meu conteúdo. Vamos visualizar. Lembrando que eu estou com zoom aqui, por isso que a fonte ela aparece desse tamanho. Esse é um texto que ele vem marcado de amarelo, tá? Também é um efeito visual que você consegue fazer utilizando o HTML, lembrando que a utilização do CSS, que é uma linguagem de estilo que trabalha junto com o HTML, pode ser utilizada para chegar num efeito parecido como esse. Mas no HTML você já tem como colocar um texto demarcado. Este é um texto demarcado. Agora vamos escrever um texto menor. Para isso, eu vou utilizar a tag small. Texto menor. Fecha a tag small. Eu vou colocar um texto normal antes, para a gente perceber a diferença disso. Texto normal, ele vem antes aqui do nosso texto menor. Vamos ver como que ele fica. Visualizando a nossa página, apertei o F5, eu tenho aqui uma diferença, né? Então, esse texto aqui é o texto normal, aqui ele aparece um pouquinho menor. A gente percebe que a tipografia ela tem uma diferença. Agora, eu vou ver isso no tamanho normal. Então, no tamanho normal aqui, no zoom normal do navegador, a diferença ela já é um pouco mais evidente, né? Além disso, eu posso colocar aqui também um texto excluído. Então, imagina o seguinte, é muito utilizado quando você vai escrever uma normativa, uma lei, onde você precisa remover um texto. Então, um texto removido, ele é feito dessa forma. A gente utiliza a tag del. Então, a tag del, abertura, fechamento, texto dentro dela. Então, texto removido. Salvei. Vamos ver como que fica. Então, o texto ele aparece assim. Texto normal, texto menor, texto removido com um risquinho, tá? Agora, eu vou colocar um texto que é conhecido como texto inserido. Então, se você tem aqui, eu vou tirar esse texto normal e esse texto menor, vamos supor que você tem um texto inserido. Então, a tag para isso é o ins, I-N-S. É um texto inserido.
que é o oposto do texto removido, do texto deletado. Então, o texto inserido, ele tem uma representação visual como se fosse um underline. Mas só que dentro desse contexto, essas duas tags que a gente acabou de ver, elas têm algo em comum, né? Elas trabalham juntas. Então, você tirou um texto com um del e você inseriu um outro texto. Então, um significado semântico diferente se a gente tivesse, por exemplo, aqui utilizando outra forma de formatar isso daqui, como colocando um underline pelo CSS. A representação visual seria a mesma, mas só que o significado semântico é diferente. Agora, a gente tem um texto subscrito. Então, eu vou fazer o seguinte, deixar um texto normal aqui, no nosso parágrafo, e vou colocar um texto utilizando a tag sub, que é um texto subscrito. Fecha a tag sub. Vamos ver como que fica. Visualizando. Então, ele aparece como se ele tivesse subscrito a um texto. Ele tem uma formatação abaixo do nível da tipografia que está sendo representada ali. Eu posso também colocar algo acima, que é o sobrescrito. Então, eu vou fazer utilizando a seguinte tag, a tag sup. Texto sobrescrito. Fecha a tag sup. Vamos ver como que ele fica. Então, a representação já é diferente. Até para a gente conseguir perceber a diferença do que é um texto subscrito e o sobrescrito, eu vou colocar o texto normal aqui ao lado dele, para a gente conseguir visualizar essa diferença. Então ele aparece acima. Então a gente consegue fazer algumas formatações utilizando isso, né? Você consegue trabalhar com formatações aqui. Bom, não deixe de praticar a utilização dessas tags e insira todas nos documentos que você for criar daqui em diante.